Bom, eu começo esse segundo vídeo fazendo uma pergunta para reflexão. A gente vive uma crise no capitalismo e qual é o modelo de capitalismo que nós temos? Como é que é esse capitalismo de Estado no Brasil? A crise de fato, para mim, essa crise, dita crise no capitalismo, é muito mais uma crise de razão socialista. Justamente ela vem do fato dos estados, os países aumentarem demais, aumentarem o número de pessoas que querem trazer para baixo do seu colchão, como necessitando de auxílio do Estado, e aí exagera nesses gastos públicos de programas sociais, desincentiva o setor produtivo e acaba com isso criando uma situação a longo prazo, às vezes médio prazo, absolutamente insustentável. Vamos analisar aqui um pouco dessa questão a partir de uma coluna do Rodrigo Constantino. De Bolsa do BNDES sobe 22% em 2013 e Bolsa Empresário segue a todo vapor. Então eu vou falar um pouco sobre a participação do Estado na economia. É evidente, fica absolutamente claro que o Estado não é eficiente. A gente tem visto o que está acontecendo com a Petrobras, vale bolsa apenas 53% do seu patrimônio, a empresa sangrando, uma empresa com um problema muito sério de geração de fluxo de caixa, com rentabilidade do patrimônio líquido baixíssima, que já fez uma capitalização no qual, curiosamente, o Estado brasileiro não colocou um centavo. O acionista minoritário que foi lá e que pagou o equivalente, acho que em torno de R$26, hoje vê a ação da empresa valer a metade disso, e corre o risco de ter que ser chamado novamente a fazer aporte de capital. Então, o Estado, quando ele puxa para si a intervenção, ele muitas vezes usa interesses políticos e acaba não sendo eficiente. Vídeo que acontece com Petrobras, vídeo que aconteceu com o setor elétrico, no qual, às vésperas de um risco de apagão, se fez uma medida provisória buscando limitar resultados das empresas e com isso acaba fazendo o quê? Desincentivando de fato o investimento na hora em que se precisa um setor que precisa de investimentos maciços, investimentos com recursos que o governo não tem, ou seja, ele precisa da iniciativa privada. E aí, para comentar em relação ao blog do Rodrigo Constantino, o que a gente tem que é um ponto interessante de análise dele, é que acaba se criando uma completa distorção no mercado de capitais a partir de todo essa quantidade enorme de recursos que são distribuídos via BNDES, em especial concentrados, ele coloca aqui 60% na mão de alguns escolhidos, porque fica muito melhor para fazer um lobby político e buscar recursos do governo, porque você consegue, o Tesouro Nacional emite dívida e paga o juro de mercado e acaba passando para esse empresário, para aquela empresa, por um juro subsidiado. Então essa diferença toda, quem paga é o contribuinte, é o chamado Bolsa Empresário. Só que o que isso acaba provocando? Um total desincentivo ao mercado de capitais e a busca simplesmente por ser um dos escolhidos do rei para ter essa condição de domínio de mercado, porque consegue um crédito diferenciado e acaba com isso justamente não criando as melhores condições para o livre mercado e para a concorrência, enfim, não cria em nada uma melhor condição para que essas empresas se tornem mais competitivas num cenário globalizado. E um outro ponto para se considerar aqui de notícia, Maduro dá prazo para empresas cumprirem lei que limita lucro e diz que fará expropriações. Então, assim, a Venezuela vive uma crise gigantesca, é um desses países de modelo socialista, não tem papel higiênico na Venezuela. Quer dizer, aí qual é a solução? A solução é limitar lucro, justamente que não pode se fazer no livre mercado, tem que se trabalhar para gerar condições de, se alguém tem preço abusivo, o livre mercado permite a entrada de um concorrente que vai lá e consegue bater ele. Só que aqui no Brasil, quando o governo se insere na economia, justamente acaba tendo lá os seus apadrinhados, ele faz o contrário, ele acaba criando uma condição desfavorável, desonesta em termos de concorrência. E aí, para comentar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nesse início de fevereiro de 2014, está acontecendo uma greve dos rodoviários, acho que a cidade de Porto Alegre já está há mais de 10 dias sem transporte público. E aí eu tenho uma notícia aqui, números indicam que o capitalismo está sendo um mau gestor. Durante o painel sobre a crise do capitalismo no Fórum Social, total apoio à greve dos rodoviários. Quer dizer, é uma forma absolutamente equivocada de interpretar a situação. Os rodoviários
querem um aumento de salário. Como é que esse aumento de salário não vai ser repassado para a tarifa? Não, a tarifa não pode aumentar, a culpa é do capitalismo. Alguém vai pagar a conta. O governo até pode definir que o transporte público vai ser gratuito, mas vai haver um custo para ele, necessariamente esse subsídio vai partir a partir do pagamento dos impostos do contribuinte. Então qual é a solução? A solução é culpar o capitalismo, mas o ponto para a gente olhar é que uma das razões da tarifa ser cara é justamente porque uma boa quantidade de pessoas não precisa pagar pelo transporte público. Mas como elas não pagam, o outro tem que pagar, porque alguém sempre tem que pagar a conta. Então é uma forma assim inacreditável que a gente ainda veja se questionar um modelo capitalista achando que o socialismo pode ser melhor. É só ver todos os exemplos de socialismo, de Cuba, de Venezuela, de Coreia, antiga Alemanha Oriental. Quer dizer, não são exemplos de sucesso e tristemente nós caminhamos correndo esse tipo de risco. Porque a gente cada vez mais vai estrangulando o setor privado, cada vez mais vamos nos tornando uma economia menos competitiva. E aí também tem uma reflexão importante que é se dizer assim, para uma boa parte das pessoas há uma interpretação que nos últimos anos da sua vida elas melhoraram de condição, estão conseguindo comprar sua casa, seu carro, ascendendo socialmente, que bom! Agora isso aconteceu muito mais por mérito delas, que estão trabalhando, estão conquistando seu espaço dentro da iniciativa privada, então são condições de crescimento da economia. Não se pode ficar acreditando isso ao Estado. O Estado, quanto menos ele interferir, quanto menor ele for e se limitar a fazer o que ele precisa, que é trabalhar em termos de segurança pública, saúde, educação, melhor vai ser. Então é uma forma errada de querer enxergar sempre no Estado como responsável por melhorar as condições de vida da pessoa, quando ela é que é a responsável de fato. E aí se diz assim que o capitalismo é um problema, porque o capitalismo gera muito o consumismo. Eu concordo, só que o ponto é justamente o importante é se ter o que consumir, né? E eu não entendo assim que o problema está no consumismo. Óbvio que consumir o que não se pode, com dinheiro que não se tem, para a pessoa se mostrar para quem não gosta dela, vai gerar endividamento e aprisionamento. Mas por que isso acontece? O problema do consumo é um problema da inveja, quer dizer, a pessoa tem uma ideia equivocada de que a felicidade dela depende muitas vezes de consumir aquele outro produto que o vizinho tem, e por isso ela se sente como necessário para ela alcançar aquilo. Então o problema é o capitalismo? Não, o problema é sempre o ser humano. O problema não é o consumo, o problema é a inveja. E para nós aqui no Brasil é muito mais difícil querer ser um país consumista, porque nós temos uma renda média muito mais baixa que os países desenvolvidos e o preço das coisas é extremamente elevado. É só comparar com a economia americana, a renda média lá é aproximadamente 5 vezes maior e o preço de tudo é 2, 3 vezes mais baixo do que é o preço aqui no Brasil. Então é muito difícil querer manter esse tipo de padrão de vida aqui no Brasil. E aí eu entendo assim como absolutamente equivocado querer dizer que a crise está no capitalismo. A crise está justamente no grande problema de cada vez o Estado aumentar de tamanho, aumentar a quantidade de pessoas que depende dele e não oferecer as melhores condições para a iniciativa privada, como eu falo no meu primeiro vídeo. Quer dizer, o camarada poder abrir empresa, contratar, demitir, ter tranquilidade para isso, coisa que aqui no Brasil praticamente não existe. Quer dizer, se a gente fosse fazer uma pesquisa para ver o nível de satisfação das pessoas, a gente teria que avaliar justamente perguntando para aquelas pessoas que sustentam o sistema, os verdadeiros pagadores e geradores dos impostos. Agora, tem que se excluir disso aqueles que são beneficiados pelo governo, que têm a vantagem de conseguir créditos, como esses créditos gigantescos que o BNDES acaba fornecendo, né? E tem uma frase que eu acho que é do Roberto Campos, que fala que a inflação do capitalismo ela se reflete em aumento de preços e a inflação do socialismo se reflete com o sumiço dos produtos. Quer dizer, o que a gente tem visto no Brasil em termos de modelo capitalista é um modelo que conduz a muita preocupação. E eu digo isso porque eu trabalho orientando clientes para investimentos e todo mundo que tem algum dinheiro a aplicar, via de regra, acaba investindo em dívida do governo, comprando títulos públicos direto ou indiretamente, via fundos de ações, via fundos de renda fixa, via fundos de previdência, o tesouro direto, seja o que for. E aí quando se diz, por exemplo, que o INSS está quebrado
então você deve fazer uma previdência privada. A verdade é que a previdência privada também compra título público, então a grande preocupação é que o lastro para tudo isso é do governo. Se o governo não tiver uma gestão das contas públicas adequada, coloca absolutamente todo mundo em risco. Tem esse vídeo que eu fiz uma análise sobre a dívida pública do Brasil em final de 2013, e eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de análise. O Brasil, ainda mais chegando no ano de eleição, quer dizer, se vê que tipo de trabalho o síndico está fazendo, né, em relação ao gerenciamento das contas públicas, como é que a gente vai estar caminhando. Isso tudo lá na frente vai gerar consequências muito graves para nós, se a gente não colocar de fato esse país nos trilhos.